Depois do recesso, o Supremo Tribunal Federal voltou ao trabalho nesta quinta-feira. A repórter Janaína Camelo com as últimas informações. Ô, Janaína, quais as pautas estão sendo discutidas nesta volta ao trabalho pela Corte? Boa noite para você e bem-vinda. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Foram muitas pautas importantes, mas eu vou começar falando sobre o discurso do presidente da Corte, do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele disse nessa primeira sessão, aqui depois desse recesso aí, sobre as críticas que têm sido feitas aí ao Supremo Tribunal Federal. Ele mencionou aí reportagens de jornais aí revelando custos com viagens dos ministros para participar de eventos tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, viagens também com gastos, também com seguranças. E aí o ministro ele disse o seguinte, que não há gasto excessivo e que é preciso superar o que ele chamou de obsessão negativa sobre o Supremo. A gente vai ouvir o que o ministro disse. Infelizmente, a vida mudou. E quase todos nós aqui já vivemos momentos difíceis de tentativa de agressão, de ameaça de agressão, de hostilidade. E como o mundo mudou, nós evidentemente precisamos fornecer segurança para os ministros, porque a agressão a um ministro, seja numa atividade pública, seja numa atividade privada, é uma quebra de institucionalidade. Portanto, não há nada de errado em que, com a parcimônia que se impõe para o poder público, seja provida segurança para os ministros, para que não estejam sujeitos a ataques de ordens diversas que podem acontecer. Então, a primeira sessão de hoje analisou, Thiago, uma ação contra uma emenda à Constituição, uma emenda constitucional de 2022, ano eleitoral aí, que criou um estado de emergência por conta dos altos preços do petróleo e aí autorizou o governo federal a turbinar os programas sociais com 41 bilhões de reais nos benefícios sociais na época, como o Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família, o Auxílio Gás, benefícios para motoristas de táxi e caminhões, por exemplo. Para a maioria do Supremo, por 8-2, os ministros consideraram ilegais e inconstitucionais os artigos dessa emenda que criaram esse estado de emergência aí, e também terminaram esses programas sociais. A maioria dos ministros entenderam aí que esse julgamento foi importante para evitar que casos semelhantes aconteçam no futuro. Teve uma outra decisão importante também hoje, só para finalizar, Thiago. O estado de Minas Gerais foi favorecido aí com uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que prorrogou por mais uma vez aí o pagamento da dívida de 165 bilhões de reais. Essa foi a quinta vez que esse prazo, que venceria hoje, foi prorrogado. E aí o ministro, ele suspendeu até o dia 28 de agosto, quando vai acontecer o julgamento do mérito dessa questão. Só lembrando que ontem a AGU enviou para o ministro Nunes Marques uma manifestação pedindo que ele indeferisse esse pedido do Estado de Minas Gerais, entendendo aí que é imprescindível que o Estado, que o governo de Minas cumpra com um reequilíbrio fiscal. Tiago. Pois é, essa discussão agora nesse segundo semestre, não só do Legislativo, mas também do Judiciário, e a gente vai continuar acompanhando toda essa discussão. Janaína Camelo com as informações do Judiciário aqui no Jornal Jovem Pan. Bom, Cristiano Vilela, fora a pauta que nós teremos no Supremo nesse semestre do Judiciário, tem essa discussão que o presidente da Corte levantou, porque os ministros são muito criticados, com gastos com seguranças, muitas vezes eles vão para o exterior participar de eventos. É uma justificativa louvável, há necessidade realmente de se fazer a segurança? Como é que a gente pode avaliar isso? Olha, eu vejo que existe a necessidade de segurança, da mesma forma que existe a necessidade de segurança de chefes do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Esse tipo de coisa faz parte da coisa pública. Eu vejo que talvez é um tema que já foi objeto de uma fala há algum tempo, quando teve aí um questionamento mais forte sobre isso. Eu vejo que talvez não deva ficar voltando toda hora nesse mesmo tema, até para que a pauta do Judiciário ela possa avançar e quanto menos declarações políticas a gente puder presenciar, eu vejo que é melhor. Acho que quanto mais resposta nos autos, é uma forma mais adequada do Poder Legislativo, do Poder Judiciário avançar com aquilo que a Constituição lhe cabe. E o que esperar dessa discussão sobre a dívida dos estados? Essa é uma bola que também está com o Congresso Nacional, né?
Pois é, exatamente. Essa daí é algo que realmente bastante coisa pode acontecer. Nós temos a força, a pressão dos estados para que tenham uma situação mais vantajosa para os estados. Existe um pleito já de bastante tempo e quando se abre concessão para determinados estados, aqueles que já estão envolvidos em um determinado parcelamento acabam por querer as mesmas condições. Então, é algo bastante difícil e que, com certeza, pelo que a gente tem visto nas últimas situações difíceis como essa, vai acabar realmente ficando para uma decisão final do Judiciário.